Olá pessoal, nesse vídeo vou falar um pouco mais sobre a Eletrobras, também comentar se a empresa está barata ou não e também comentar se a empresa está se tornando uma empresa investível aí de fato após a privatização. Então fique comigo no vídeo, pessoal. Primeiramente, falando um pouco aqui da posição acionária da Eletrobras, onde ainda vemos aqui que a União Federal e o Banco BNDES ainda representam aí 32%, né, da porcentagem total aí de ações da empresa, né? Ou seja, pela porcentagem de ações da empresa, a empresa teoricamente é uma estatal ainda, porém ela não tem mais o controle da empresa, né? A gente pode ver mais a fundo nessa notícia aqui que diretamente a União aí tem 33% das ações, né, como mencionei, porém pela lei da privatização, os seus votos aí são limitados a 10% somente, tá pessoal? Ou seja, a empresa não tem mais voz na empresa, né? Isso aqui é excelente, né, para os acionistas aí. A gente vê que a empresa bateu aqui R$52 mais ou menos, né, no auge aqui da privatização. Porém, com as eleições ganhas aí pelo Lula, isso aqui despencou, né, caiu aqui a uns 40% a ação, né. Muito por conta dessas notícias, né, saindo na mídia aí que a Eletrobras admite risco de ter sua privatização revertida pelo governo Lula, né. Essa notícia que saiu em abril desse ano. Porém, mais recentemente, com notícias mais recentes aí, a gente vê que essa privatização aí é muito difícil de não dar certo, tá? A gente vê essa notícia aqui que onde menciona que a privatização da Eletrobras não corre risco com o questionamento da União, né, do governo. Porém, os ruídos aí devem continuar pressionando as ações. Eles mencionam aqui que na visão do Credit Suisse, a privatização da empresa foi bem amarrada, tanto do ponto de vista jurídico quanto político, ou seja, reduzindo aí substancialmente riscos por uma possível decisão favorável ao governo no STF. Ou seja, é muito difícil, tá, pessoal? O governo Bolsonaro aí criou amarras aí bem interessantes, né, para caso aí governos aí mais de esquerda não conseguissem retirar aí a privatização, né? Ou seja, muito por conta disso aí, a empresa começou a se recuperar de fato, né? Saiu aqui dos 30 mais ou menos para um crescimento aí de uns 25, 30%, né? Ou seja, a empresa de fato aí começa a crescer novamente, né? E começa a mostrar bons resultados. A gente pode ver aqui nessa própria notícia, onde a empresa aí já está se mexendo, tá? Já está tomando medidas aí para ganhar eficiência, reduzir custos e acelerar processos de M&A, né? Que seria aqui aquisições, né, de outras empresas no geral aí, para entrar em segmentos que considera estratégicos e sair daqueles que não considera. Ou seja, a empresa já está começando aí a ter uma cara de ser privatizada de fato, né? Tá reduzindo aí os custos, né? Tá enxugando aí o quadro de funcionários e tudo mais, né? Ou seja, a empresa tá de fato aí tendo melhores resultados, né? No longo prazo a gente pode ver aí que a empresa muito provavelmente vai ser muito melhor do que agora, né? A gente pode ver os resultados da empresa aí nos últimos anos, onde foram resultados bem ruins, né? A receita da empresa aqui até que cresceu aqui todo ano, porém o EBITDA, que é o lucro por operação da empresa, a gente pode ver aqui nos últimos 5 anos só caída, né? Ou seja, o lucro por operação da empresa tá mostrando aí que não tá indo bem, né? Então isso aqui é um problema bem grave, né? O lucro da empresa também caindo aqui ano a ano, né? Então, ou seja, empresa aí, os últimos 5 anos bem ruim, né? Também podemos ver aqui que os últimos 10 anos, né? Teve anos aqui ainda piores do que esses últimos aqui, né? Em 2015, por exemplo, no governo Dilma, né? A Dilma aí ferrou de todas as formas as empresas de energia elétrica, né? E a Eletrobras, por ser a maior aí disparado dentre todas aí que temos na bolsa, sofreu ainda mais, né? Um prejuízo aqui ó, de 15 bilhões, tá muito, muito ruim, né? E aí 2018 deu uma melhoradinha aqui, porém já vem ruim novamente. E no primeiro trimestre de 2023, onde ela soltou um resultado aqui bem ruim, né? 488 milhões aqui somente, né? E esse lucro muito ruim aí é muito por conta do resultado financeiro, né? A gente pode ver que em 2022 ela teve aqui 4 bilhões negativos aqui em resultado financeiro, porém os últimos 12 meses, aí contabiliza o primeiro trimestre de 2023, né? Ela teve aqui 8 bilhões negativos no resultado financeiro, né? Ou seja, o juros está corroendo a empresa, né, pessoal? O lucro da empresa aí tá cada vez pior. Por conta dos juros também, né? E a má gestão, claro, né? Porém, isso deve melhorar aí no longo prazo, né? O problema da empresa está aqui também, né? Uma dívida aqui de 60 bilhões, pessoal. E aí resulta aí nesse resultado financeiro tão ruim, né? Com a Selic a 14%, complica demais aí todas as empresas, né? No geral, na bolsa aí, né? Não tem muito por onde fugir. Todas as empresas aí que têm dívidas altas sofrem, né? Com o resultado financeiro. Tirando aí empresas de seguros, né? Que ganham ainda mais, né? Com juros altos. Porém, não é o caso aqui na Eletrobras, está sofrendo bastante. Mas isso deve melhorar nos próximos anos, né? Com juros caindo aí. Então, é de se aguardar aí. Porém, acredito aí que até 2025 a empresa deve continuar sofrendo, né? Assim como todas as empresas aí que têm dívidas altas, né? Já que os juros em 2025 vai chegar aí a 9, 10%, né? Ainda é um juros alto, tá, pessoal? Eu acho muito difícil o Brasil chegar novamente a 2, 3% de juros aí. O normal vai ser 8, 9 aí, né? Então, a gente vai ter que contentar mais ou menos aí com esse juros aí de 8, 9% mesmo, né? E aí já dá uma melhorada no resultado financeiro da empresa. Porém, não é aquela melhorada absurda, né?
porém vai melhorar um pouquinho aí o lucro da empresa. A gente pode ver aqui os números da empresa, né, os ativos da empresa aí é gigantesca, né, no Brasil aí é disparada a maior aí, né. A gente pode ver aqui em geração, a empresa aí tem 43 gigawatts, pessoal, ou seja, 22% do Brasil ela cobre, tá. A gente pode pegar aí a Engie, que seria a segunda empresa aí com maior geração de energia aí da bolsa, ela tem somente 10 gigawatts, tá, ou seja, a Eletrobras tem aqui 4 vezes mais ou menos, tá, do que a Engie, tá, em questão de geração de energia aqui. Em transmissão, a empresa também é outra gigantesca, né, a gente pode ver que a empresa tem aí 74 mil km de linhas de transmissão aí no total, tá, pessoal, ou seja, quase 40% aí de todo o Brasil, né, a gente pode pegar aí, por exemplo, Taesa, Transmissão Paulista e Alupar, que não chega nem aos pés, né, dessa cobertura toda aqui da Eletrobras, né. A gente pode pegar a Taesa aí que tem uns 15 mil, Transmissão Paulista tem mais uns 20, né, a Alupar tem mais uns 8, totalizaria aí uns 38 mil mais ou menos, tá, pessoal. A Eletrobras tem o dobro, tá, dessas 3 principais empresas aí de transmissão que temos na bolsa, tá, ou seja, a Eletrobras aí é uma empresa gigantesca de fato, né, uma empresa muito grande, né, porém, por ser estatal aí, ela mostra resultados muito ruins, né, gestão horrorosa, né, e aí agora, sendo privatizada, muito provavelmente a empresa começa a ser uma empresa interessante, tá? A gente pode ver que a empresa vai aumentar seus investimentos, né? Na questão de transmissão aqui, ela vai aumentar aqui em praticamente 100%, né? O que foi investido no ano passado, né? Para esse ano aqui. E pretende aqui investir 6 bilhões aqui até 2027. Isso em transmissão, tá? Ela vai aumentar a sua RAP aqui, ó, sua receita em transmissão na faixa de 6 bilhões, né? Isso é pelo menos aqui de acordo com o que ela pretende investir, o que aumentaria sua RAP aí em 800 milhões, tá, até 2027, ou seja, ela planeja também crescer ainda mais em transmissão. Podemos ver aqui que a empresa de fato aí pretende aumentar bastante seus investimentos, né, na faixa de 200% se comparado com os meses do ano passado aí respectivos, né, ela aumentou aí, ó, 200%, pessoal, no investimento. Pretende aí aumentar ainda mais, né, ou seja, a empresa está com cara de privatização de fato, né, ela pretende aí investir pesado nos próximos anos, né, então muito provavelmente a empresa deve pagar poucos dividendos, tá, já que a empresa está se transformando aí, né, então não espero muitos dividendos, né, porém a empresa deve melhorar bastante, tá, na minha opinião aí, a empresa tem tudo aí para se tornar uma máquina novamente, né, já que a empresa aí é a empresa maior disparada aí de energia da bolsa que temos, né. E eu peguei uma notícia aqui, pessoal, da Genial Investimentos, que é uma casa de análise aí das melhores que temos aqui na bolsa, né, onde eles seguem aqui com recomendação de compra, tá, onde eles mencionam aqui que achou o resultado positivo da empresa, né, nesse último trimestre aí, e eles mencionam aqui como pontos positivos também nesse trimestre os impactos positivos aí da PDV, né, Programa de Demissão Voluntária, onde vai desligar aí 2.500 pessoas, pessoal, funcionários aí da empresa, e ela já lançou aí um outro PDV, tá, em maio aí, ou seja, a empresa deve aí economizar na faixa de 2 bilhões por ano, tá, pessoal, com essas estimativas aí de PDV, né, ou seja, vai aí melhorar bastante os custos da empresa, né. A gente pode ver aqui que a empresa alcançou 9 mil funcionários, né, nesse trimestre aqui, contra 12 mil no ano passado, né, ou seja, a empresa está jogando aí, né, o quadro funcionário, isso aqui é um ponto muito positivo, né, já que empresas privatizadas normalmente aí elas fazem mais com menos, né, então excelente isso aqui, a empresa está economizando aí 2 bilhões, tá? Isso aqui, se colocarmos como lucro, isso aqui é uma economia gigante, né? Um lucro aí bem interessante já para a empresa, né? Só com esse desligamento aqui. E de pontos negativos, pessoal, a gente tem que ficar de olho aqui no preço de energia de longo prazo, né? Que está em níveis muito baixos, tá? Está na faixa aí de 80 a 100 reais aí por megawatts, enquanto que nos últimos anos estava aí em 150, 160 megawatts, né? Ou seja, a empresa vai perder receita, tá? Nisso aqui, já que os preços de energia, né? Onde a empresa faz a comercialização, né? O trading, ela vende energia de fato, né? Estão muito baixos de fato, né? Já que as barragens de água, por exemplo, que fizeram aí com que os últimos anos fossem tão difíceis, né? Com a crise hídrica e tudo mais, né? Esse não tá mais acontecendo, tá, pessoal? Esse problema aí foi aí sanado, tá? E as barragens de água aí estão todas no seu limite máximo, né? Então isso faz com que tenha muita oferta e pouca demanda, tá? E isso faz com que o preço da energia aí vendido esteja mais baixo, né? Ou seja, a receita da empresa vai cair bastante, né? Tem que ficar de olho nisso aqui. E como um segundo ponto aqui, eles mencionam o ruído político, né, do atual governo, né, que eu mencionei aí, que isso não deve acontecer, tá? A reversão da privatização, né, então isso aqui é bem tranquilo. Eles mencionam também que aos atuais níveis de preço da empresa, eles veem aí uma taxa interna implícita de retorno de 13%, né, em termos reais, comparado aí com as NTNBs, né, que seria a renda fixa aí real, tá, pessoal? É de 6,5%, ou seja, a empresa tá aí projetando um retorno aí praticamente mais que o dobro do que a renda fixa, né, então bem interessante isso aqui. E também a empresa está bem barata, né, tá em 0%
0,6 vezes somente o PVP, né? Ou seja, a empresa está com preços aí de empresa estatal, né? Porém a empresa não é mais estatal, né? Eles mencionam aqui de fato que o valor eles acham demais depreciado, né? Se pensarmos que a empresa aí é uma empresa privada de geração e transmissão, né? Que são aí os dois principais segmentos aí praticamente que temos aí na bolsa de setores perenes, né? São aqui os dois melhores setores, né? Geração e transmissão. Se comparado, por exemplo, com o PVP da Engie, é de 3 vezes, né? Ou seja, a empresa está 5 vezes mais barata do que a Engie, por exemplo, né? Então a empresa está de fato bem barata ainda. Ela tem ainda um caminho bem legal aí para percorrer, pessoal. Então é uma empresa interessante, né? Ela está se mostrando aí de fato uma empresa aí que começa a se tornar interessante, né? Fazendo aí movimentos de empresa de privatização de fato, né? Fazendo aí várias melhoras na empresa, né? Então é uma empresa interessante de fato aí para ficar de olho, tá? Uma empresa aí que eu tô pensando em investir, tá? Eu acho interessante a empresa de fato aí, pode se tornar bem interessante aí no futuro. Um outro ponto que eu quero comentar também é qual o ticker da empresa aí escolher, tá? O LET3 ou o LET6. A gente pode ver que a LET3 tem uma liquidez média diária de quase 400 milhões aí por dia, tá? E a LET6 tem uma liquidez diária aí de 120 milhões, tá? Porém, a LET6 é preferencial, tá, pessoal? E a gente pode ver aqui na política de dividendos da empresa, onde eles mencionam que as ações preferenciais de classe A e B, né? A classe A é a 5 e a B é a 6, tá? O direito ao recebimento de dividendos distribuídos no exercício social por cada ação, pelo menos 10% maior do que o atribuído à ação ordinária, tá? Ou seja, a ação ordinária, que é a LET6, e que tem uma liquidez média diária interessante, né, na faixa de 120 milhões aqui. Então, pra gente aqui, investidores como eu, você aí, que são investidores muito pequenos, né, essa liquidez aqui é mais do que o suficiente, tá? Ou seja, eu escolheria aí, se fosse investir na empresa, a LET6, que você consegue ganhar 10% de dividendos a mais, tá? E também a gente pode ver aqui a casa de análise do Status Invest, através do modo Forecast, onde eles fazem projeções das ações, né? A gente pode ver que a empresa aí tem um upside de 56%, tá? A Eletrobras. E projetam compra forte para a empresa, tá? De 9 analistas aqui, 9 recomendam comprar forte para a empresa, né? Então a empresa está no patamar interessante, como eu mencionei. E também olhando as projeções de dividendos aqui da Eletrobras, né? De acordo com a Status Invest também, eles projetam aí dividendos pequenos, né? Na faixa de 5, 6%, tá? Não espere grandes dividendos para a empresa, né? Já que a empresa vai fazer investimentos pesados aí nos próximos anos, né? Então, muito provavelmente com esses investimentos a empresa vai melhorar aí da água para o vinho, né? E aí, consequentemente, nos próximos 5, 10 anos aí, muito provavelmente a empresa vai melhorar bastante e pagar bons dividendos, né? Então é esse foco que você tem que ter, né? Não dividendos agora, e sim no futuro aí para a Eletrobras, tá? E foi isso, pessoal. A Eletrobras é uma empresa bem interessante aí para investimento nesse momento, né? Tá bem barata aí. Como mencionei, a empresa tá com cara de privatizada de fato, né? Então a empresa tá fazendo movimentos aí interessantes, né? E no longo prazo, muito provavelmente, a empresa vai melhorar bastante aí, né? Vai mudar da água pro vinho, acredito eu, já que nos últimos 10 anos a empresa era horrível, né? Uma gestão horrível. E muito provavelmente aí a empresa pode se tornar uma empresa interessante de fato, tá? E deixa nos comentários aí, pessoal, se você está investindo em Eletrobras ou não. E fico por aqui, abraço, até a próxima, tchau, tchau.